comentar com você nesse vídeo sobre a derrota do Botafogo da gente. Porém, precisamos falar também da grande vitória do Grêmio, né? A grande vitória do Grêmio em São Januário contra a equipe do Botafogo. O jogo que era uma final para o Botafogo, né? E o Glorioso não conseguiu vencer. Eu diria para você que, se torcedor do Botafogo, eu estaria aqui falando que já era, tem que entregar os pontos, não tem como. Essa equipe não vai vencer absolutamente mais nada, não vai conseguir sequer ter uma vitória. Provavelmente não vai terminar no G4 do Brasileirão, né? Porque se qualquer torcedor do Botafogo fala essas coisas neste momento, a gente percebe que tem legitimidade no discurso, né? É muito frustrante, é muito decepcionante, é muito doloroso para as emoções dos torcedores do Botafogo, né? Agora, como analista, eu preciso dizer para vocês, e aí muita gente vai me detonar aqui, né? Muita gente vai ficar até brava comigo neste momento, porque torcedores do Botafogo e torcedoras do Botafogo neste momento, muitos e muitas querem que eu venha aqui detonar, xingar, reclamar e tal. Provavelmente este vídeo vai ter muito mais poder, né? Muito mais alcance se eu começar a xingar aqui, começar a fazer o... E eu não vou fazer isso. Não vou. Pelo contrário, eu vou falar uma coisa que pouca gente vai acreditar. E, sinceramente, é pouco crível mesmo, né? Que o Botafogo tem chances. O Botafogo ainda tem chance de ser campeão. A cada dia que passa, a cada jogo que passa, a gente percebe que essas chances, elas vão realmente se diminuindo. Mas, objetivamente, o Botafogo ainda está na luta. Então, por mais que complicado seja, importa muito, neste momento, ter calma. É isso. Importa muito neste momento ter calma. Acho que a noite de hoje é a noite para você, torcedor e torcedor do Botafogo, xingar à vontade, falar o que quiser, reclamar. Tem o direito disso. Mas é necessário, depois disso, ter calma. Acho que essa calma hoje a gente viu no jogo. A gente viu no confronto de hoje que a torcida, ela, ao contrário de alguns influenciadores, ela não ficou pegando no pé do técnico Lúcio Flávio, né? A gente via ali uma tentativa de apoiar. A torcida do Botafogo comprou a briga por esse título. Mesmo depois das decepções que teve, comprou na partida de hoje de novo a briga pelo título. A torcida do Botafogo não pode ser responsabilizada pelo que está acontecendo de jeito nenhum, claro. E é muito importante que a gente reconheça também a grandeza da torcida gloriosa que neste momento, gente, está fazendo a sua parte. Né? Mas parece que não vai ser possível, né? Parece que não vai ser possível, é aquilo que todo mundo pensa, é aquilo que a gente não pode aconselhar aqui, mas tá difícil. Objetivamente, tá muito complicado. Por quê? Porque no futebol, gente, embora percebamos que há condições reais de uma equipe há condições teóricas de uma equipe ser campeã, num contexto como esse, em que o Botafogo de fato está na disputa, e que em virtude disso é necessário ter calma e equilíbrio neste momento, e tudo isso é real, é verdadeiro. Porém, os sinais que a gente consegue, né, pensar de dentro de campo dão a entender que as coisas não vão funcionar. Né? Que as coisas talvez não funcionem. Por quê? Porque a gente teve, primeiro, repetiu-se, né, uma situação em que o Botafogo estava goleando, estava ali ganhando muito bem, e que o Botafogo tem uma virada espetacular. Vencendo de 3 gols novamente, desta feita 3-1, e recebe uma virada inacreditável. Uma virada tão inacreditável que até, de certa forma, com todo respeito ao Palmeiras, né, diminui um pouquinho o que o Palmeiras fez, porque parece que a questão é o Botafogo. O Botafogo é muito responsável, né, também pelo que, né, muito mais do que a gente pensa, pela goleada que o Palmeiras praticou e que agora o Grêmio também praticou. Eu vou comentar sobre o tricolor dos Pampas, tá? Fica comigo aí. Inacreditável. Agora, quando a gente olha para o campo, a gente percebe que é tão estranho o que está acontecendo. Veja, vamos lá. O Botafogo, gente, começou essa partida de uma maneira assim... Só dava Botafogo. O Grêmio tentava jogar também, mas quem conseguia chegar
com muita vitalidade ao campo de defesa do Tricolor, né? Era a equipe do Botafogo. E até em virtude disso, a equipe que conseguia ter finalizações era a equipe do Botafogo. O Botafogo estava finalizando, o Botafogo estava, por exemplo, conseguindo praticar um jogo ali muito interessante, né? O Botafogo é uma equipe aí com dificuldade, foi pensada para ser uma equipe de contragolpe, em teoria uma equipe com dificuldade para propor o jogo, contudo tem do outro lado um Grêmio que está muito longe também de ser uma equipe que gosta de propor o jogo, né? Então o Botafogo, na verdade, ele foi para cima do Grêmio e estava conseguindo ter números interessantes, estava conseguindo ter ali uma chegada muito forte ao ataque, algo muito convincente. E embora o Grêmio não estivesse necessariamente deixando de jogar, né, a gente percebeu que o domínio era todo do Botafogo, né? E aí o Botafogo faz 1-0 rapidamente, claro. Depois o Botafogo acaba levando um gol, que na minha opinião foi um gol assim, sim, certamente mérito do Grêmio, mas a forma de jogar do Botafogo ainda era muito interessante. Ainda era muito propositiva, ainda era muito corajosa, algo que a gente viu no primeiro tempo do jogo contra o Palmeiras também. Ao contrário, contudo, do que a gente viu na partida contra o Palmeiras, depois que faz o 2-1, o Botafogo parece que quer, na verdade, dar campo para o Grêmio e deixar o Grêmio jogar. Impressionante. Aí muda, o Botafogo muda. Veja, o Botafogo estava vencendo 2-1, o Botafogo chegou a ter, gente, quase 70% de posse de bola. Quase 70% de posse de bola. Num tempo muito curto, depois que fez 2-1, essa posse de bola foi sendo completamente igualada, né? Foi ficando meio a meio, mas não foi que ficou meio a meio depois de 30 minutos, não, foi imediatamente. Tamanha a maneira como o Botafogo ele desiste do jogo, adotando uma postura ali de retaguarda que talvez naquele momento não fosse o correto. Por quê? Porque como estava funcionando, deveria tentar intensificar esse tipo de coisa, né? E aí tentar praticar esse jogo mais defensivo na segunda etapa. Só que o Botafogo, na verdade, passa a ter, no final ali do primeiro tempo, um certo domínio. Acaba recebendo um certo domínio do Grêmio, né? O Grêmio, né, vai para cima, o Grêmio tem chance de finalizar, quase consegue marcar. E aí o Botafogo, de certa forma, gente, terminou muito bem o primeiro tempo com 2-1, porque, sinceramente, era para conseguir fazer... O Grêmio conseguiu empatar no final do primeiro tempo. No final do primeiro tempo, o Grêmio se agigantou e o Botafogo se diminuiu muito. Quando a gente pensa que é estratégia, a gente precisa entender, quando se adota uma estratégia ou outra, qual é a personalidade que permeia e que sustenta essa estratégia? Porque a personalidade que sustentou a estratégia do recuo depois do 2-1 foi uma estratégia que não funcionou. Quando não está funcionando, não adianta manter essa estratégia. Talvez seja o caso de mudar. Então, como não estava funcionando, talvez o melhor fosse continuar tentando praticar o domínio sobre a equipe do Tricolor. Aí no segundo tempo, depois da conversa do vestiário, então, Botafogo volta a campo, consegue ali, na verdade, ter o terceiro gol rapidamente. Né? E aí, meus amigos, é aquela história, né? Aí o Grêmio começa a jogar. E o Botafogo cede muito mais campo, muito mais bola, tudo. Aí a gente vê o Botafogo se despersonalizando novamente dentro de campo. E aí, num certo momento, começamos a ver que a coisa poderia ficar complicada, que se o Botafogo tomasse o segundo gol, tudo ficaria ruim de novo. Daria ruim de novo, por quê? Porque a equipe ficaria perdida, ficaria sem identidade, ficaria, enfim. E a gente percebe que foi justamente o que aconteceu depois do segundo gol do Grêmio, né? O Botafogo começa, na verdade, a fazer um jogo assim, inexplicável. É um jogo sem identidade. Que o Botafogo tenta ter domínio, tenta jogar também no campo de defesa do Grêmio, mas já não consegue. Também não tem confiança para fazê-lo. Então o Botafogo não consegue, a partir desse momento, nem jogar no campo de defesa do Grêmio. Né? E quando o faz sem eficiência. E nem consegue também ser uma equipe defensiva com as linhas recuadas, protegendo ali a área do Perry, né? E aí, gente, um detalhe sobre esse Botafogo que tenta trabalhar no campo de defesa do Grêmio, durante os 90 minutos, um detalhe muito importante, foi o detalhe defensivo. Foi o detalhe de que essa equipe do Botafogo hoje teve... Gente, eu estava conversando com um amigo meu botafoguense, né? Talvez o grande problema do Lúcio Flávio seja o fato de que ele siga a bancar alguns jogadores, né? Então, tudo bem, alguém está reclamando, mas o Hugo pode ter entrado, também não foi muito bem na partida. O Marcelo tá um pouco... ia bem, né? No caso, né? Ok, então teve ali um pequeno ajuste ali, tudo, né? A mudança, mas que não vai funcionar também, porque não é o único problema da equipe, claramente, né?
O Botafogo sofre muito pelo lado do campo, quando recebe ali contra-ataque do adversário, quando recebe a proposição de jogo do adversário. O Botafogo sofre também muito por dentro, sofre de qualquer maneira, de todos os lados. Agora, precisamos falar do Cuesta. De todos esses jogadores que precisam ir pro banco, o Cuesta é um jogador que tá pedindo há muito tempo para ir pro banco. E eu lamento muito falar isso para vocês, mas quando o Cuesta foi contratado pelo Botafogo, foi um daqueles jogadores que eu quis acreditar que seria diferente. Mas eu não acreditava. Eu acho que demorou demais para que a coisa não funcionasse. Por que eu tô falando isso? Porque o Cuesta, gente, era um jogador que vinha muito mal, né, no Internacional. Em nenhum momento eu entendi essa contratação. Agora, o Cuesta, notadamente, a partir da relação dele com o Adrielson, funcionou muito bem. Porque o Adrielson é o cara dessa defesa, que hoje, em alguns momentos, também esteve perdido, porque também é um cara hoje sobrecarregado. Assim, no primeiro gol do Grêmio, você tem ali uma situação, né, em que o jogador se infiltra entre dois zagueiros, dois marcadores ali do Botafogo, e o pior deles é o Cuesta, que quando ele vira o corpo, o jogador do Grêmio já tinha passado. É impressionante a incapacidade do jogador de fazer uma leitura do que pode acontecer e de se posicionar. E vou dizer mais para vocês, pode parecer que não, mas no segundo gol do Grêmio, se você olhar o posicionamento, o deslocamento, a maneira como ele tá correndo, foi patético, gente. Amador, parecia um varziano jogando. Parecia um jogador de várzea jogando. Impressionante. A maneira como ele facilitou tudo para a equipe do Grêmio. E aí também, nos outros lances também, em todos os lances ele foi mal. É inacreditável. Né? Inacreditável como ele conseguiu ir mal em todos os lances da partida. Né? A gente teve um Hugo que teve dificuldade pelo corredor, mas a gente também teve, né, ali o de Plácido em alguns momentos também com muita dificuldade. Né? Claramente que ali o Hugo foi um dos caras que não jogou bem. Agora, era necessário fazer essa mínima alteração aí, né? Essa alteração era necessário fazer. E aí essa alteração ele faz, na verdade, aí porque eu não sei bem se o Marcelo tava muito bem não tava muito bem, porque ele não começou a jogar e tal. Mas o fato é que ele entra depois, né? Por que não tentar algo diferente, meu filho? Aí você tira um jogador que não tá funcionando e coloca outro que não tá funcionando também. Por que não tenta algo diferente? Falta culhão. Sabe? Falta culhão. Impressionante. Inacreditável. O Marlon, de novo, né? De certa forma ali a gente precisa falar. O cara foi lá, Josa, o cara fez o gol e tal. Patético. Tudo passa pelo centro do campo. Tudo passa pelo lado do campo também. Tudo, absolutamente tudo. Né? Incrível. Incrível. A gente tem alguns jogadores aí que nunca recebem oportunidades. Né? Por que não tentar o Segovinha? Por que não tentar o Bastos, o angolano, né? Que, poxa vida, o jogador não recebe oportunidade. Né? Impressionante. Então esse Botafogo acabou não conseguindo, né? Não conseguindo se dar muito bem. Hoje ele fez uma tentativa de mudança ali, né? Tirando ali, por exemplo, o Massal e tirando também o Eduardo. E aí, gente, na dificuldade ele bota os caras... É como se ele tivesse combinado com os caras, né? Ó, vou tirar vocês aqui, mas no segundo tempo vocês entram. Só pra gente ver o que funciona. Pô, pelo amor de Deus. É difícil hoje defender o técnico do Botafogo, embora nós saibamos que ele é... Enfim, né? Não vou ficar tirando pedra nele aqui não, que pra mim ele é um dos menos culpados. É que ele não tem eficiência para estar no cargo mesmo. Não tem eficiência. O que fazer a partir de agora? É complicado. É mudar de técnico, trazer um técnico tampão, continuar com o técnico atual, que também não... Eu presumo que um técnico que chega agora talvez não consiga também lidar com a situação, porque os jogadores também são responsáveis pelo que está acontecendo, né? Pelo que está acontecendo. Tá tudo errado. E assim, depois que a equipe leva essas duas viradas, né? Fica muito difícil a gente presumir que o Botafogo vai conseguir ter alma para conseguir manter se manter na luta pelo título e ficar com o Campeonato Brasileiro. Eu acho muito difícil. Agora, como eu disse, objetivamente é possível ainda, e importa muito que a calma e o equilíbrio se estabeleça no clube para que tudo não fique ainda mais complicado. Mas hoje realmente foi frustrante, foi muito frustrante. E quanto ao Grêmio, eu nem falei muito do Grêmio, peço perdão aí, vou fazer um vídeo especial sobre isso. Grande Soares. Espetacular, um dos melhores atacantes do mundo, da história do futebol, né? Como é bom ver o Soares jogando, né? Incrível, né?
impressionante do Soares. E o Grêmio, gente, o Grêmio tem chance de pegar esse título brasileiro, hein? Essa vitória, ela na verdade, que ela não se siga a uma derrota de 3, 4-0 no próximo jogo aí, né? Porque essa vitória aí, na verdade, ela empodera. Assim como a do Palmeiras deu uma empoderada legal no Palmeiras, essa também dá uma empoderada muito grande no Grêmio, né? Então o Grêmio tem condição real agora de ser campeão, né? Tá forte na disputa aí. E ao mesmo tempo, essa derrota do Botafogo também mantém o Palmeiras na luta pelo título do Campeonato Brasileiro de 2023, assim como o Flamengo e outras equipes, Bragantino e outras equipes. Então, bem, tá bom, gente? É isso.